Dando continuidade às atividades do Instituto Histórico de Caruaru, dentro da 13ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, vamos falar sobre mais um equipamento das nossas edificações no contexto histórico-cultural de Caruaru. Para isso, escolhemos o complexo arquitetônico da Fábrica Caruá, conforme vemos na foto, na década de 1940. Antes mesmo de falar sobre a parte arquitetônica deste equipamento, vamos fazer um pequeno histórico sobre como foi o início da história da construção desse empreendimento. A começar com a fotografia do empresário responsável por todo esse processo, o coronel José de Vasconcelos e Silva. Voltando à mesma fotografia inicial, a vista aérea da década de 40, pegando parte do Salgado, acima da fotografia, e à direita, uma parte do bairro do Riachão. Vemos também o telhado na parte inferior do colégio recém-inaugurado, Colégio Estadual Vicente Monteiro. E à esquerda, abaixo também, detalhes dos galpões de algodão que pertencia à mesma empresa, onde hoje funciona o açaí. Verificamos que a foto apresenta a parte estrutural faltando a cobertura do galpão principal da fábrica. Essa é a estrutura da parte administrativa da empresa. Aqui vemos o prédio já construído, na época que foi considerada, e na época foi considerada de grande notoriedade arquitetônica, a partir do material utilizado a sua procedência, a procedência desse material. Para vocês terem uma ideia, a cobertura era de ferro, projetada e incorporada, e importada da época. As imponentes instalações tiveram como engenheiro José Cândido de Moraes, mas o tempo todo sob a supervisão direta do proprietário, o próprio José de Vasconcelos e Silva. O momento em que criou, exatamente na época da inauguração, criou a firma José de Vasconcelos e Companhia, que foi inaugurada no dia 9 de setembro de 1935. A estrutura fabril iniciou com 42 máquinas de fiação e cordoaria importadas da Inglaterra. Ocuparam inicialmente 200 operários na primeira fábrica do Brasil de beneficiamento industrial de uma planta nativa do sertão, de cuja fibra poderia se obter cordões, cordas, cabos e barbantes e linhas. Também, em forma de tecido, se fazia tapetes, passadeiras, sacos e aninhagem. Dos restos dessa produção foi feito papel, papelão e até seda vegetal. Tudo extraído de um tipo de bromélia conhecido pelo nome de caruá. Por conta da matéria-prima utilizada como principal, nessa indústria, o local ficou conhecido como Fábrica Caruá. Conforme vemos nas duas fotografias, a planta caruá em sua condição natural no interior da região. Veja que é uma bromélia, Como desdobramento desses trabalhos, colocamos duas imagens para evidenciar a maneira, dando uma ideia de como era o processo de extração do caruá,
E também na foto à direita, uma trabalhadora transportando a fibra do caruá. O desenho é do desenhista Percy Lau e a fotografia do grande fotógrafo Pierre Verger. Perdão. Nessa foto, verificamos a vista central da fábrica Caruá. Nesse momento, em 1955, o proprietário inicial já tinha falecido e o filho, Francisco Vasconcelos, foi o administrador da empresa e modificou o nome para Companhia Industrial de Caruaru. Por isso que no prédio tem o letreiro das iniciais da indústria. Essa foto também traz uma novidade, como uma espécie de denúncia nossa, que o portão principal, da entrada principal, não existe mais. Foi retirado para fazer restauração e ele até hoje não voltou ao seu local. Para ver a grandeza dessa empresa, como exemplo, uma curiosidade, é notório na época dos anos 50, antes da chegada de Paulo Afonso, que o motor de energia, chamada de usina, dessa empresa fornecia um potencial de energia que o excedente foi, através de contrato, transferido, né, para a prefeitura, para algumas ruas da cidade. E isso, para a época, era uma grande novidade. Estamos vendo outra vista aérea em um período mais recente. O complexo de toda a fábrica Caruá. Trecho do terreno, dá para notar, onde hoje, abaixo à direita, onde hoje é a Praça da Criança, chamada Praça da Criança, mas oficialmente chama-se Coronel José Vasconcelos. Também vemos a esquina da rua Júlio de Melo, que vai para o Colégio Vicente Monteiro. Na parte de baixo da foto, uma pequena amostra dos armazéns de algodão da mesma empresa que funcionava essa indústria de algodão desde a década de 1920. Porém, com a criação da Fundação de Cultura em 1988, todo o equipamento essas instalações passou a ser a sede da Fundação de Cultura, no momento em que implantou o Espaço Cultural Tancredo Neves, inaugurado em dezembro de 88. Da mesma forma, as modificações vão acontecendo. Naquele momento, antes da criação da Fundação de Cultura, a fábrica Caruá deu início a uma crise de tamanho gigantesco. A crise na economia, depois passou a ter uma concorrência direta de um material que veio para a praça com grande aceitação, que é o plástico, além das dívidas. Porém, o Banco do Brasil tomou conta de todo esse equipamento. Quando, em determinado momento, o Ministério da Justiça, que tinha à frente um caruaruense, Fernando Lira, intermediou uma negociação a dívida da Caruá com a Prefeitura Municipal. Houve uma espécie de compra simbólica. Então, a maneira como foi encontrada de forma jurídica foi a transferência da dívida para a Prefeitura, e aí foi pago ao Banco do Brasil, com o dinheiro provavelmente a fundo perdido do Ministério, e passou a ser administrado pela Prefeitura no momento em que foi fundado a Fundação de Cultura. Com todas as alterações que foram necessárias para poder implantar a Fundação de Cultura, muita coisa foi modificada. Na parte
interna, no pátio interno da fábrica Caruá, foi desmanchado, demolido 9 grandes galpões que tinha na parte de baixo da caldeira e onde fica a chaminé. E aí, em 1995, a área externa foi desocupada e passou a ser chamado Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. No local da caldeira, né, esse equipamento foi transformado, modificado, e ali funciona equipamentos museológicos. O Museu do Forró Luiz Gonzaga, o Espaço Elba Ramalho e o Museu do Barro de Caruaru, Espaço José Caboclo. No prédio principal, que fica à frente da fotografia, funciona como pavilhão de exposições, além da sede da fundação, e na parte inferior, do lado de baixo, lado leste do prédio, fica o Museu Fábrica Caruá. Como já ficou evidente, esse espaço ocupado pela prefeitura serviu de festas, né, dos grandes eventos. Não é nosso objetivo falar do São João, porém, essa área é de utilidade todo ano como espaço das grandes festas juninas. Lógico que existem outros espaços, outras festas nesse local. Também serve para passeios, né, e caminhada. O Instituto Histórico de Caruaru, na sua parte final dessa nossa conversa, convoca os caruaruenses para visitar este local, onde irá descobrir muitas coisas da história da fábrica, com maior destaque para o Museu da Fábrica Caruá. Ali você pode perceber de forma mais detalhada como foi, e ainda resta alguns equipamentos que estão lá expostos na Fábrica Caruá.